ter agora uma conversa, né, basicamente, sobre o fascismo. O fascismo é tema do PET 3. Além disso, o assunto ganhou uma repercussão nesse ano de 2020, quando houve aquelas manifestações antirracistas e antifascistas após o assassinato do George Floyd. Mas também, para complementar, né, eu trago esse vídeo para complementar o que foi falado no programa Se Liga na Educação do governo de Minas. Porque o governo de Minas, nesse programa, né, que foi veiculado no YouTube, no Conexão Escola, tratou do fascismo sim, mas quando o fascismo já estava no poder na pessoa do Benito Mussolini, lá na Itália. Né? Então, tratou mais do fascismo enquanto uma forma de Estado, uma forma de governo. A minha proposta aqui é recuar um pouco, para a gente entender quais são as características do fascismo e como que ele atuou como movimento ali na sociedade italiana. Então, primeira coisa, né? O fascismo ele vai ter um apelo muito grande ao nacionalismo. Então é o orgulho italiano que foi muito ferido pelas coisas lá da Primeira Guerra Mundial, que a Itália sai sem ter ganhado praticamente nada, né? Então um apelo ao nacionalismo. Mas não é qualquer nacionalismo. Não é só você amar o seu país, é você detestar o resto, entender que o seu país aqui é o melhor, o seu povo aqui é o melhor. Então essa ideia de nacionalismo que vai casar também com a ideia de pureza. Uma ideia, então, do italiano puro, o italiano ideal, que na prática não se sustenta, né, gente? Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, o norte e o sul da Itália, eles até hoje têm diferenças sociais, econômicas, culturais, rivalidades. Então, às vezes, as pessoas, né, desses lugares fazem piadinhas umas com as outras, têm gírias sobre essa diferença, essa rivalidade, mas para o fascismo não interessava. O negócio era garantir que todo mundo estivesse sentindo ali, apostar no sentimento do nacionalismo, certo? Outra ideia também é o culto ao líder. Então, muito cedo, esse líder que eles vão encontrar é o Benito Mussolini. Então é alguém que é para ser seguido, admirado, amado, obedecido, acima de qualquer coisa. E em qualquer experiência fascista, porque o fascismo ele começa na Itália, mas depois vai ter o fascismo alemão, vai ter o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, né? Então em outros lugares do mundo teve governos fascistas também. Né? Em todos eles o líder fascista é um homem branco. O fascismo não tem espaço para liderança feminina, vai ser sempre um negócio mais voltado para o masculino. Outra questão também é que o fascismo sempre apela para um passado idealizado. Então, num certo momento, a Itália foi gloriosa. Num certo momento, a Itália foi maravilhosa. E eles vão falar isso até da época romana, né? Quando a Itália ainda nem funcionava como país. Eram reinos separados, entende? Então, assim, de novo, são discursos que apelam muito mais para o sentimental do que para os fatos. Então essa ideia de um passado, nossa, naquela época assim, a gente precisa resgatar. Então o fascismo tem muito essa ideia de resgatar algo que a sociedade estaria supostamente perdendo. Né? Outro detalhe é que junto com essa história de resgatar um passado, então vai ter muito moralismo, falar que está tendo decadência, vai ter que estar tendo a perda dos costumes. E aí acontece que muitos conservadores vieram a apoiar o fascismo. Nem todo conservador é fascista, tá? De modo geral, o conservador, pensando naquilo que começou lá na época da Revolução Francesa, é aquela pessoa que não gosta ou teme, né, as mudanças muito bruscas na sociedade. Eles são contra isso. Isso, né, é a origem do conservadorismo. Aí o conservadorismo vai tomando características em cada país, tá? Mas aí, por causa disso, parte dos conservadores gostaram do fascismo alemão. Né? Outro detalhe é que o fascismo ele vai falar que as desigualdades sociais são naturais. Tá ok existirem os pobres, os ricos, os bilionários. Então aí, gente, já tira da cabeça aquela bobagem de que fascismo, nazismo e socialismo são as mesmas coisas. Porque o socialismo já vai criticar as desigualdades. Então o fascismo vai falar em colaboração de classes. Patrões e empregados têm que aprender a colaborar harmonicamente e reconhecer o papel de cada um no Estado. Dentro do Estado fascista. Então não tem esse negócio de
denunciar a desigualdade. A desigualdade acontece, né? É natural. Então o fascismo vai criticar luta de classes. Para eles, a ideia de luta de classes está errada, não tem que ter isso. E luta de classes é a base do socialismo. Então por isso que não é igual. Essas comparações que às vezes a gente vê na internet são muito complicadas e mentirosas mesmo, né? Quem pensa diferente do fascismo não é um adversário, é um inimigo. Então só serve quem é aliado. Ou tá junto ou não tá. Ah, debater. Não, não existe debater. Existe bater. Descer a mão, descer a porrada. Tá? Então, tem esse detalhe também. O fascismo ele tem a ver com essa lealdade praticamente cega. E aí, ao mesmo tempo, qualquer um que pensa diferente é o inimigo. No caso da Itália, então vão ser considerados os inimigos os socialistas, os social-democratas, os liberais e os estrangeiros também. Né? O fascismo, então, para perseguir essas pessoas quando o fascismo ainda não estava no poder, no governo, o fascismo vai usar de milícias armadas. Grupos que, primeiro, eles testaram ali seu poder de luta, né, seu engajamento para matar um punhado ali de ciganos, outros grupos minoritários, e isso foi se estendendo. Eles fizeram muita perseguição, por exemplo, a sindicatos rurais, tá? Porque na Itália, pós Primeira Guerra, você tem sindicatos de trabalhadores rurais que foram muito atuantes, conseguiram alguns benefícios para esses trabalhadores rurais, defendendo direitos dessas pessoas, então os fascistas iam lá, atacavam armados esse pessoal. E o governo italiano da época, que ainda era a monarquia, né, italiana, a monarquia fazia vista grossa, tá, a essas milícias fascistas. Por fim, gente, todo líder fascista ele é salvacionista. Ele garante que ele vai resolver tudo, que é quando ele chegar ali no poder, acabou todos os problemas, a degeneração, a corrupção, tudo isso vai acabar porque ele vai salvar. Então é a ideia salvacionista. Inspirada em uma pessoa, não é o ideal, não é o projeto, é a pessoa. Então quando Mussolini chegasse no poder não teria para ninguém, seria tudo resolvido e a Itália recuperaria sua glória, né? E aí, gente, a gente tem que pensar também que esse tipo de ideia inspirou grupos até mesmo no Brasil, tá? O Brasil teve um negócio chamado integralismo, lá na época do Getúlio Vargas, um pouco antes começa, na verdade. É um movimento de inspiração fascista e, pasme, eles fazem suas reuniõezinhas até hoje. Né? Hoje em dia de forma menos agressiva, pelo menos estavam, né, um pouquinho tímidos, mas o Brasil teve sim o seu movimento de inspiração fascista, que é o integralismo. Mas isso a gente vai ver em outros momentos aí do terceiro ano. Por hora é isso, obrigado, até mais.